espero que esteja tudo bem com você. Eu sou a Larissa da plataforma Imolert e nesse vídeo a gente vai conversar como você pode fazer a gestão e a automatização dos seus processos da locação com foco na geração de lucro. Então, se você quer saber mais, fica comigo até o final do vídeo. O iLocação é uma solução completa que faz parte do ecossistema da plataforma Imolert e vai permitir você fazer toda a gestão de contratos, automatização da parte financeira, entre outros diversos processos da locação. Então, acompanhe comigo agora quais são esses processos. Então, vamos começar falando sobre a gestão de contratos, que é onde tudo se inicia. Aqui nesse item, nessa fase, você vai ter todo o controle de todos os contratos que a imobiliária tem, ativos e inativos. E um dos primeiros tópicos que a gente pode falar e é extremamente importante é a geração de documentos personalizados. Aqui você pode fazer a automatização dessa geração de documentos, de contratos, de acordos, de adendos. Então, a partir da plataforma, você pode gerar qualquer documento que você precise das informações que estão no sistema. Então, você não precisa mais ir lá, abrir o Word, fazer alteração na manual, que muitas vezes acaba gerando muitos erros por esquecer de fazer alguma alteração, e dessa forma você automatiza esse processo. Seguindo, além da geração dos documentos, você tem a centralização desses documentos dentro da plataforma. Ou seja, você pode centralizar toda a documentação do cliente em pastas, em categorias de documentações diretamente na plataforma. Não precisa ficar procurando em pasta, contrato, segunda via de vistoria. Então aqui dentro você pode centralizar toda essa documentação sempre que precisar, super rápido alcançar, localizar essa documentação. E junto com esse processo, você pode fazer a automatização da assinatura de documentos. Então veja que você tem todo o processo. Você gera o contrato que a gente acabou de falar, por exemplo, você faz o upload dessa versão final e manda para assinatura. O cliente não precisa mais ir lá no cartório, ficar um tempão esperando para reconhecer firma, Então você automatiza esse processo também já pela plataforma. Além disso, dentro dessa gestão dos contratos, tem toda a parte de despesas do contrato, despesas que eu vou cobrar do inquilino e vou repassar para o proprietário, um condomínio, por exemplo, um IPTU. Então você pode deixar isso tudo programado já nos contratos para facilitar depois na hora de fazer as cobranças e os repasses. Então você tem toda essa gestão também. As garantias do contrato, então você tem cada contrato, essa garantia tem calção, esse contrato tem fiadores, então você deixa tudo isso já registrado, fica super fácil o acesso a essas informações. E tem a área de controle de observações. Ela é uma área que às vezes parece tão simples, mas ela tem uma importância muito grande. Dentro do contrato você pode registrar diversas informações. Por exemplo, esse ano esse contrato não foi reajustado porque teve uma manutenção lá no imóvel e o locatário acabou pagando essa movimentação. Então, por isso, o proprietário optou por não reajustar. Registra isso lá, porque no ano que vem, ou às vezes vem um funcionário novo, pode não saber por que não tem valor novo nesse contrato. Ah, foi por causa que teve lá a manutenção no imóvel. Então, N fatores que podem gerar alguma observação podem ser registradas ali. Algum acordo que foi feito com o cliente de desconto, registra tudo isso ali, fica centralizado num lugar só, a informação super rápida de acessar, ok? Além disso, tem toda a parte de controle do histórico dos aluguéis, desde quando iniciou o contrato, todos os reajustes, fica tudo centralizado também junto ao contrato. Nessa parte você pode trabalhar com descontos pontualidades, descontos de aluguéis também. Tudo isso centralizado num único lugar. E a gente também não pode deixar de falar sobre a multa rescisória, ou seja, se o cliente sai antes da data prevista de término, dá pelo sistema já fazer o cálculo da rescisão dele, amparada pela lei do inquilinato, e já startar o processo de cobranças, ok? Então agora que a gente já falou sobre a gestão de contratos, aqui a gente viu que nesse processo você tem o controle de todos os contratos, automatização da geração de documentos, gestão desses documentos de forma digital e centralizado no contrato, de despesas, de garantias, de observações. Vamos falar então sobre a parte financeira. Seguindo aqui, o que a gente tem? Primeiro é o controle dos reajustes dos contratos. Então você tem controle geral dos contratos que tem que reajustar por mês, é aplicado o índice, os contratos recebem um novo valor de aluguel e já começam a valer a partir daquela data de reajuste. Então você dá poucos comandos e já tem os contratos reajustados. E nesse processo, você tem os relatórios de contratos a reajustar para fazer um
encaminhamento, às vezes fazer uma ligação, um contato, e também depois o dos contratos reajustados para validar de quanto estava e para quanto que foi o valor do aluguel. Agora então vamos falar sobre o processo dos locatários e da cobrança, que é o receber o dinheiro do aluguel, né? Fazer essa cobrança. E junto à plataforma você pode trabalhar com boletos, você pode fazer a automatização da geração dos boletos de duas formas. A primeira que é com os facilitadores, PJ Bank e Pulsar Pay. Ambos têm um propósito muito alto de automatização. Por quê? Eles primeiro que quebram com o paradigma da burocratização desde o processo da homologação que tem com os bancos tradicionais. Em ambos, o processo de homologação é muito rápido para você já sair gerando os boletos. Além desse tópico da burocratização, o custo de tarifas com eles é muito menor que os bancos tradicionais. Você também não tem custo com boletos gerados, que muitas vezes os bancos tradicionais têm, e nem por cancelamento. Então, o custo que você vai ter hoje com um boleto através dos facilitadores é muito menor, que vai ser só se o locatário pagou. Em resumo disso, se você gerar 1000 boletos e ninguém pagar nenhum boleto, você não vai ter custo nenhum. Então, você consegue ter essa redução de custo bem significativa no mês ali quando você começa a fazer a geração dos boletos. Eles também têm repasses, que a gente vai falar um pouquinho depois. E uma questão muito importante é que em ambos você não precisa gerar arquivo remessa e retorno. Então você ganha um tempo aí gigantesco e você também não precisa ficar passando acessos à sua conta do banco para funcionários da imobiliária. Então, porque a geração ela é 100% automatizada. Você gerou, logo em alguns minutos, o cliente já vai poder fazer o pagamento do boleto. Num banco tradicional, primeiramente você tem que gerar a cobrança, você tem que enviar a remessa para o banco e importar o retorno. Mas de qualquer forma, a gente também tem integração direta com vários bancos também. Sicredi, Banco do Brasil, Banrisul, Sicoob, aqui entre outros, ok? Então você tem essas duas formas de fazer a automatização da cobrança, tanto pelos facilitadores, que tem todas essas características que a gente conversou, e direta com o banco através de arquivo remessa e retorno, aonde é gerada a cobrança, enviado um arquivinho para o banco, aonde ele processa e te diz se deu tudo ok com os boletos. Os locatários começam a fazer o pagamento desses boletos e diariamente você faz a baixa desses arquivos de retorno lá do banco, o que no facilitador, que nem a gente conversou, não precisa, porque essa baixa também vai ocorrer de forma automática, ok? Além da automatização da geração das cobranças com boleto, você também tem a exportação desses boletos para o cliente. Então essa exportação ela pode ser via e-mail, né, em massa, um comando único para mandar para todo mundo, e também via WhatsApp. Então o cliente já recebe direto no WhatsApp dele a informação com o boleto para fazer o pagamento, certo? Além dos boletos, né, ainda dentro do processo de locatário e cobranças, tem todo o controle do recebimento e não recebimento das cobranças, tem relatórios para você fazer esse acompanhamento, tem a opção, é claro, de fazer uma baixa, um controle manual, às vezes recebe um pagamento via Pix, por exemplo, ou um depósito bancário, pessoalmente na imobiliária, e tem N formas de receber esse dinheiro do locatário. Você também tem esse controle, geração de demonstrativos para pagamento, então às vezes quer fazer uma cartinha de cobrança para aquele cliente, às vezes não gera boleto para ele por algum outro motivo, quer imprimir isso ou mandar por e-mail, você também pode fazer. É como se fosse um boleto, mas é um demonstrativo para pagamento, né? Controle de recibos também, então a gente falou que você tem o recebimento das cobranças, você pode gerar recibo, pode mandar recibo por e-mail. Controle de inadimplência, a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Então, junto à plataforma, você tem esse controle, você pode gerar relatórios, você pode gerar relatórios atualizados com o júri multa e também, né, atualizar as cobranças com base nesses cálculos atualizados. É claro, se você estiver trabalhando com boletos, o cliente vai pagar um boleto atrasado, automaticamente é cobrado o júri multa dele. Mas às vezes ele ficou mais tempo, baixou o boleto no banco, você tem esse controle também para poder então fazer a cobrança desse cliente. E a gente não pode deixar de falar que está incluso nesse processo da locação e cobrança da régua de cobrança personalizada. Ela ocorre por e-mail para o cliente e também nas notificações do aplicativo Imob, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas em resumo ele é o aplicativo do seu cliente. E o que é essa régua de cobrança? É aquela personalização da comunicação
comunicação com o cliente para ele não esquecer de fazer o pagamento. Então, programar um e-mail. Em 5 dias o seu boleto vence. Atenção, não esqueça de fazer o pagamento dele. Seu boleto vence em 2 dias. Link do boleto. Então, tem várias personalizações. Cliente não pagou. Atenção, não recebemos o pagamento do seu boleto. Por favor, nos envie o comprovante de pagamento. 5 dias depois, não recebemos o seu pagamento. Caso você não tenha feito, você pode ir para protesto, você pode ir para jurídico. Então, essa régua de cobrança ela é personalizada. Então, a gente adequa ela conforme o processo da sua imobiliária. E ela é muito importante no dia a dia e com toda certeza auxilia na redução da inadimplência no momento em que ela fica trabalhando por você. Você não precisa ter alguém fazendo essa ação de forma manual. É 100% automatizada e feita uma programação única, né? Definidos critérios e ela está trabalhando por você. Então aqui a gente falou sobre a parte da geração das cobranças. Então a gente tem desde a automatização do boleto para o locatário pagar com os facilitadores ou direto com o banco, controle de relatórios, inadimplência, tudo para você ter um controle completo dessa parte. Agora a gente tem que falar também do repasse ao proprietário. Então, até agora a gente falou do reajuste, aí a gente falou sobre a parte de cobranças, que é cobrar o locatário, e agora a gente tem que pagar o proprietário, né? Pensando no fluxo da imobiliária do dia a dia. Nessa fase, o que a gente tem? Os extratos demonstrativos, que também podem ser enviados por e-mail e WhatsApp. O que é esse extrato demonstrativo? É um documento que mostra ao proprietário detalhadamente o que ele está recebendo naquele mês. Então você tem aluguel, as taxas que está sendo cobrado da administração, algum outro valor que está sendo passado ou descontado, para ele ter clareza, você tem uma transparência maior com o seu proprietário. E também a gente tem o controle. Esse repasse ele tem que ser administrado, se ele foi feito, se ele não foi feito. E nessa fase, a gente pode trabalhar também, além da forma manual de dizer que pagou o proprietário ou não pagou, com a automatização desses repasses. E essa automatização, ela também pode se dar de duas formas. Direta com os facilitadores, o PJ Bank e o Pulsar Pay. No PJ Bank, a gente tem uma funcionalidade chamada de split. O que acontece nessa funcionalidade? Ao gerar a cobrança do locatário, dentro dessa cobrança ali, escondida por trás dos panos, já tem a instrução do valor que deve ser repassado ao proprietário. Então, a automatização com split ela ocorre 100% na parte financeira. O cliente pagou a cobrança, no mesmo momento que o PJ Bank for pagar a sua imobiliária daquele dinheiro, ela já vai repassar o dinheiro para o proprietário. Então, você não precisa ter alguém fazendo essa transferência por você, né? Não precisa ter alguém fazendo esse processo na imobiliária. Então, você tem 100% automatizado, você acompanha através de relatórios se foi feito os pagamentos ou não e também o saldo que foi depositado para você. Então você tem esse processo. E no Pulsar Pay é um pouquinho diferente o processo, porque através da plataforma você vai dar o comando de pagar o proprietário. Qual a diferença basicamente dos dois, né? Tem que avaliar o processo da sua imobiliária. Pensa comigo, se você tem um fluxo muito alto de despesas com o proprietário, de movimentação com o proprietário, talvez não seja adequado usar o split, porque dentro do split, no momento em que você gerou a cobrança, já está planejado aquele repasse para o proprietário. E se você precisa mudar isso, aí tem que refazer a cobrança. Então, talvez dê algum transtorno com o locatário. Então, é um ponto para você avaliar na hora de decidir se você vai automatizar por qual viés ir. E no Pulsar Pay, esse processo do repasse ele é desvinculado da cobrança. Ou seja, recebi a cobrança, depois eu vou fazer a parte do proprietário e vou fazer o comando. Então, eles são desvinculados. Então, aí que está a maior diferença entre eles, porque o restante do processo você vai ter automatizado, ok? E também a automatização direta com o banco. Hoje a gente tem as remessas de pagamento, Sicredi, Banrisul e Itaú, que vai permitir você trabalhar também de forma automatizada. A gente tem aí alguns retornos dos nossos clientes
que cerca de 80% da operação reduziu no momento em que eles implantaram a remessa de pagamento. Por quê? Você não precisa mais fazer transferência por transferência, você gera um arquivo com todos os valores que tem que ser transferidos, tá? Então, nos dois processos você tem uma economia de tempo muito alta e também de custos, né? Então, que tempo também é dinheiro. Além do custo com tarifas, você também tem a economia de tempo. Então, a gente pode avaliar junto com você o seu processo para definir qual que é o melhor para o seu negócio, acelerar cada vez mais, economizar tempo e dinheiro também. E por fim, nessa parte dos repasses aos proprietários, tem também a gestão dos comprovantes. Então, tanto pelos facilitadores, eles também têm um comprovante de pagamento, e se você faz uma transferência manualmente, um Pix manualmente, você pode anexar aqui também, porque na hora de você enviar o demonstrativo para o proprietário comprovando que ele recebeu, ele também pode receber em anexo esse comprovante de pagamento. Então veja que você não precisa mandou o extrato, depois vai lá e manda de forma manual o comprovante. Então você consegue centralizar isso tudo num único só lugar e tá tudo de forma digital também, certo? Então aqui a gente fecha o nosso processo de gestão financeira. Falamos reajustes, cobranças, receber o dinheiro do cliente, e o repasse ao proprietário, que é fazer a saída desse dinheiro, é fazer o pagamento aos mesmos. Vamos avançar aqui? Agora vamos falar um pouquinho sobre a parte tributária. O que a plataforma tem quanto à parte tributária? Primeiro é a questão da DIMOB, né? Então você tem que fazer anualmente a declaração de informações sobre atividades imobiliárias. Aqui você tem toda a parte de relatórios para entregar para o proprietário, para ele declarar a mesma coisa, ambos estarem parelhos, alinhados nas informações, né? E também a geração do arquivo pronto para importar lá na Receita Federal. Então, toda a movimentação que a gente falou agora há pouco, financeira, do repasse do proprietário, né? É isso que vai compor a sua DIMOB, é o aluguel, as taxas, imposto de renda retido na fonte. Então, você tem esse relatório pronto e o arquivo pronto. Veja a economia de tempo, já não ter que fazer isso manualmente, né? Tá tudo prontinho lá no final do ano para entregar e fazer as declarações. E não dá pra gente deixar de falar sobre a nota fiscal de prestação de serviço. Então, através da plataforma, você também consegue automatizar esse processo de geração, seja uma nota por imóvel de cada proprietário, uma nota de única por proprietário, segunda via de nota, cancelamento de nota, visualização do que foi gerado, o que não foi gerado. Então, a sua imobiliária ganha muito tempo nesses processos mensais também, porque a nota ela é gerada mensalmente, né? Então, você tem toda essa facilidade que vai acelerar o dia a dia, não precisa mais abrir a prefeitura, fazer nota por nota, né? Proprietário por proprietário, você tem isso tudo pela plataforma. Você já fez isso na etapa anterior, onde você já tem os valores de repasse. Então veja que tudo vai se linkando, né? Uma coisa amarra a outra e vai facilitando cada vez mais o processo. Então lá no contrato a gente tem tudo que tem que ser cobrado, na parte financeira a gente pega aquele monte de coisa, já programa a cobrança, já repassa o proprietário, que já vai gerar a nota, e depois no final do ano vai fazer a declaração da DIMOB. Agora, vamos falar um pouquinho sobre indicadores, né? O que é um negócio imobiliário sem o controle, sem o acompanhamento de indicadores? Então, você gestor tem que estar acompanhando como é que está o negócio da sua imobiliária e em cima disso tomar ações estratégicas para melhorar cada vez mais o seu negócio. E então, a plataforma proporciona para você esse acompanhamento de indicadores de diversas formas. Uma delas é através do aplicativo ImoAlert. Então, lá no aplicativo você consegue programar para acompanhar alguns indicadores, como taxa de administração no último mês, imóveis alugados por tipo e subtipo, para te ter uma noção como é que é a tua carteira, o que tem mais locado, é casa, é apartamento, o teu estoque de imóveis de locação, quantidade de novos contratos. Então, você tem uma visão geral do que está acontecendo com a sua carteira de locação. Também tem um dashboard com as principais informações do seu negócio, visão geral dos contratos, o que foi recebido, o que não foi recebido, quanto que gerou de taxa, o teu churn rate, que é a perda de
de aluguéis versus contratos novos, comparativos de comissão, quais são os meses que mais te gera comissão, depois a longo prazo, os anos, você consegue fazer um acompanhamento disso e também você pode automatizar alguns indicadores para o proprietário do imóvel que você administra. A gente já falou um pouquinho antes sobre o app Imob, daqui um pouquinho a gente vai falar um pouco mais de características sobre ele, mas você pode personalizar alguns indicadores para o proprietário. Então veja que não precisa ninguém estar mandando indicador para o proprietário, o sistema está trabalhando por você. Como indicadores como tempo de desocupação, inadimplência no imóvel do proprietário, quantos atendimentos teve, total de aluguel recebido, tempo de locação. Então você consegue disponibilizar para o teu proprietário alguns indicadores também. E assim ele vai acompanhando os imóveis dele, ele sabe que você está cuidando, que você está trabalhando em cima desses imóveis. Então aqui nessa parte de indicadores, o principal propósito é permitir que você esteja por dentro do que está acontecendo com a sua carteira e acompanhando ela para tomar ações estratégicas em cima disso, certo? Vamos avançar agora um pouquinho, vamos falar sobre as integrações que a plataforma Imolert possibilita que você tenha para poder alavancar o teu negócio e automatizar cada vez mais. Uma delas é a integração com a Maximiza, que é uma corretora de seguros, e aqui você tem o processo da contratação do seguro incêndio 100% automatizado, de forma que com poucos cliques você contrata o seguro, o imóvel já sai segurado, você pode ganhar prolabore sobre cada seguro e ainda tem alguns valores diferenciados do mercado, eles atendem a nível Brasil. Então você tem uma facilidade enorme aqui, porque além da contratação com poucos cliques e as outras características que eu acabei de falar, esses valores do seguro já podem ser adicionados automaticamente lá no contrato. Então você não precisa, por exemplo, ir na seguradora lá no sisteminha, contratou, cadastrou o locatário, botou o imóvel, teve a apólice e teve ali as informações do seguro. Beleza, agora você vai para o teu sistema, vai lá cadastrar a despesa que tem que cobrar o seguro do cliente, quantas parcelas são, feito. Aqui não, você faz tudo num lugar só, contratou, já está programado lá no contrato. Então veja que você ganha um enorme tempo aí na operação do dia a dia. E também tem a parte do start da contratação do seguro fiança. Então você já coloca o locatário, o imóvel e dá o comando para iniciar esse processo e termina depois lá direto na seguradora. Mas você já tem esse controle também diretamente pela plataforma. Seguindo nas nossas integrações, outra que a gente tem e é muito importante, que a gente já comentou lá nos contratos, é a integração com as certificadoras digitais para você acelerar o processo de assinatura de documentos, a parte dos facilitadores para automatizar o processo das cobranças e repasses, a automatização do envio dos boletos e extratos através do WhatsApp, tanto pelo Chat Pro quanto pelo ZAPI você já pode fazer essa automatização. O e-vistoria, então a vistoria é um processo que engloba e está diretamente relacionado à locação. E a plataforma Imolert tem o e-vistoria. Hoje a plataforma Imolert tem um sistema completo para fazer a geração da vistoria com entrega de laudo pronto para o cliente assinar. E a vistoria é um processo que está relacionado diretamente com a locação. Então você tem esse processo também junto à plataforma. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você poder conferir o vídeo completo da vistoria, onde a gente fala dos processos e as principais características, bem nessa linha como a gente está fazendo esse vídeo aqui para você. A gente também tem o e-financeiro, que é um módulo que faz parte do ecossistema da plataforma Imolert, que vai permitir você ter um controle mais gerencial do seu negócio, controle de contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa, relatórios gerenciais com base nos planos de contas, para você conseguir ter uma noção do equilíbrio financeiro da sua imobiliária, da situação da sua imobiliária. E também integração com o Crédito Pago para você dar o start na contratação do seguro fiança. Então veja quantas integrações estão aí disponíveis para você acelerar cada vez mais o seu processo do dia a dia da locação e sem dúvidas cada vez são integrados mais novos processos para acelerar ainda mais o seu negócio. A gente também tem um item muito importante dentro da locação, que é o relacionamento com o cliente. E nesse processo de relacionamento com o cliente, o que a gente tem que é importante falar? Primeiramente é o Imob, que eu já
já vinha vindo comentando sobre ele. Ele é um aplicativo, então, para o seu cliente locatário e proprietário, e dentro dele, o locatário, ele tem acesso à segunda via dos boletos em aberto, acompanhamento dos contratos que ele tem com a imobiliária, a sua documentação, a parte de contestação das vistorias, olha só, tá linkado com o item anterior. Então, você pode fazer a vistoria, ele já pode contestar caso tenha algum item que seja necessário a contestação, tudo diretamente pelo aplicativo e fica tudo centralizado de forma digital numa plataforma única que é a Imolert. Para o proprietário, ele tem segunda via dos extratos que a gente falou no processo anterior, a segunda via dos comprovantes de pagamento, acompanhamento das movimentações para a declaração do imposto de renda, a visualização dos imóveis que ele tem com a sua imobiliária, que a sua imobiliária administra, com acesso à documentação e também com acesso aos indicadores que a gente tinha comentado agora há pouco. Então você tem tudo isso para entregar para o seu locatário e proprietário, né? Para você ter um relacionamento muito mais próximo deles. E de forma geral, que atende tanto o proprietário quanto o inquilino, tem a parte do chat online, onde o cliente pode iniciar uma conversa com a sua imobiliária, fica centralizado junto aqui. A esteira digital de imóveis, então um cliente que já é locatário, ele pode vir a solicitar uma desocupação do imóvel e iniciar uma outra locação completamente de forma digital. Ele escolhe o imóvel, ele informa as datas que ele deseja entrar no imóvel, ele envia a documentação que você personalizou, que você precisa para poder fazer uma locação dele e depois de forma completamente digital, o cliente acompanha se você aprovou cada documentação ou não. Então, desde a solicitação até a entrega das chaves, esse processo é feito por aqui, o cliente vai fazendo o acompanhamento. E a gente também tem a esteira digital de imóveis, que é mais uma forma de você captar um imóvel. Então o proprietário está lá no aplicativo, ele pode deixar mais um imóvel para você. Ele aceita o termo que você vai administrar, então tem algumas configurações de percentuais que são cobrados de taxa, caso você venda o imóvel. Então tem um termo inicial, depois disso ele já deixa o cadastro do imóvel quase pronto para você, né? Com as fotos, o tipo, o endereço. Ele também faz o envio da documentação do imóvel conforme você personalizou. Então você pode ir lá escolher que assim que ele cadastrar o imóvel, ele te envia a matrícula do imóvel, por exemplo, e depois você aprova ou não esse imóvel já pode ser diretamente anunciado lá no teu site, que está linkado também com a plataforma Alert. Como a gente falou, a plataforma Alert é um ecossistema gigantesco e um dos processos que a gente tem é o site, que é para você divulgar o teu negócio, ampliar a tua presença digital. Então você tem esse processo vinculado também. Então o cliente ele pode deixar o imóvel para você, então você aumenta as tuas chances de captação de imóveis, já de forma digital, tá sempre disponível ali, já vai para o site também. E também a parte de acompanhamento dos atendimentos. Então o cliente pode tanto acompanhar quanto solicitar um novo atendimento. E aqui você tem esse controle total. O cliente vai lá, minha pia tá vazando, tira uma fotinho, descreve, você já faz o acompanhamento e encaminha, e você tem esse módulo para fazer o controle também. Régua de relacionamento, a gente já havia conversado um pouquinho lá na parte da cobrança, onde você pode automatizar seu boleto vai vencer, seu boleto está vencido, mas muito mais que essa comunicação da régua de cobrança, você pode automatizar mensagens de feliz aniversário, notificação, ó, seu contrato reajusta no próximo mês, uma mensagem de boas-vindas para o locatário. Então você tem toda essa automatização de relacionamento com o cliente. E é muito importante você trabalhar com essa automatização. Você não precisa ter alguém, como a gente já falou, fazendo esse processo, você economiza muito tempo e está em constante contato com o cliente, ok? E além do app Imob, que é o que a gente acabou de falar, tem a área do cliente, que ela está relacionada diretamente ao site, é onde lá no site, pela área, né, web, o teu cliente consegue também tirar a segunda via de boletos, ele consegue pegar o extrato e acompanhar os atendimentos. Então ele também tem algumas funcionalidades lá para poder se relacionar e pegar essas informações, certo? Então aqui a gente fecha o processo e as características
características da parte de relacionamento com o cliente. Vamos falar um pouquinho sobre o jurídico. Então, junto à plataforma ImoAlert, você também tem esse controle de cobranças no jurídico, de contratos no jurídico, a parte de processos do contrato. Então, você pode registrar lá dentro do contrato o número do processo, alguma documentação também para centralizar essa informação, e alguns recursos de forma geral que é bem importante a gente falar, que é a gestão de PTUs, a gestão de documentos do imóvel. Então, assim como tem no contrato a opção de fazer um upload de um documento personalizado, né, numa categoria personalizada, você também tem isso para os imóveis e para as pessoas. Então, em ambos você tem algumas automatizações da geração dos documentos, né, como por exemplo a geração do contrato de intermediação com o proprietário, que é uma geração feita lá na pessoa proprietária, que é aquele termo, né, vou locar o imóvel, os termos que você define com o proprietário, no imóvel também, e fazer o upload desses documentos, deixar tudo centralizado lá. Na pessoa, por exemplo, eu posso definir algumas categorias personalizadas de documentação, de comprovantes de residência, e anexo isso lá e fica tudo centralizado. A parte da gestão dos atendimentos, a gente conversou um pouquinho no app Imob, e na área do cliente ele pode fazer a solicitação e o acompanhamento, e aqui dentro da sua plataforma você também tem essa gestão completa dos atendimentos. Um item muito importante, um módulo muito importante é os checklists. Se você ainda não tem, sugiro que comece a fazer. Checklists são muito importantes para você ter controle de todas as ações que devem ser feitas, seja para pessoas, para imóveis, para contratos. Vamos dar um exemplo aqui de checklist de um imóvel. O que eu tenho que fazer no imóvel? Tenho que ter a documentação, tenho que botar placa no imóvel, tenho que postar o imóvel no site. Esse é um exemplo de um checklist, por exemplo, né? No contrato, gerar o contrato, coletar as assinaturas, fazer a vistoria, entre outros. Então, isso permite que você saiba quais fases devem ser feitas para o contrato e tem esse controle também, não deixa escapar nenhum item importante que deve ser feito. Por último, dos recursos gerais, mas não menos importante, você tem diversos relatórios dentro da parte da alocação para você fazer o acompanhamento do seu negócio. Cobranças recebidas, não recebidas, que a gente até tinha dado um exemplo, contratos, repasses. Então você tem um controle geral, comissões recebidas, você consegue ver como é que está o recebimento das suas comissões, o teu faturamento no mês. Então você tem esses relatórios para fazer esse acompanhamento, e é super importante que você faça o acompanhamento mensal do seu negócio. Como é que tá o teu negócio hoje? Você sabe dizer como é que está o seu negócio hoje da locação? E pra gente fazer o encerramento da locação, a gente tem um item muito importante que é segurança, né? Então, dentro da plataforma você tem todo o controle de grupos de permissões, de usuários, o que cada usuário pode fazer, se fez, tem o controle dos logs, quando que fez, qual foi o usuário que fez, o IP também é guardado, hora e data. Então você tem um controle geral de segurança para saber quem que pode fazer cada ação dentro do sistema e quem que executou cada ação. Então, esses são os processos da locação. A gente falou de gestão de contratos, gestão financeira e as suas automatizações, parte tributária, a parte de gestão de indicadores, integrações, relacionamento com o cliente, jurídico, recursos gerais e segurança. Então, se você quer implementar esses processos na sua imobiliária, faça contato conosco que nós estamos prontos para ajudar você a alavancar e automatizar cada vez mais os seus negócios. Obrigada por ter ficado comigo até aqui e até mais!